Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar nessa aula a crônica, a produção textual da crônica. Vamos continuar a nossa revisão. Vamos lá? Bem, o que é a crônica? Então, gente, a crônica é um gênero textual muito curto, escrito em prosa, ou seja, em parágrafos. Geralmente, ele é produzido para os meios de comunicação, jornais, revistas e até sites da internet, né? Plataformas digitais hoje. Além de ser um texto curto, ele possui também uma vida curta, ou seja, as crônicas elas vão tratar de acontecimentos do cotidiano. A palavra crônica vem do latim crônica, que significa tempo cronológico, tá certo? E do grego cronos, que também significa tempo. Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto, né? Ao tempo em que são produzidas. Por isso, elas vão perdendo a sua validade e ficam fora de contexto. Então, vamos ver quais são as características da crônica. São narrativas curtas. O uso da linguagem, então, vai ser uma linguagem simples, coloquial. Vai haver a presença de poucos personagens. O espaço também vai ser reduzido e os temas sempre serão relacionados a acontecimentos do cotidiano. Vamos ver agora um passo a passo de como fazer uma crônica. Primeiro passo, escolha o tema. Então, a escolha do tema, gente, é muito importante. Uma das principais características da crônica é a abordagem de assuntos atuais, de assuntos do cotidiano, ou que são assuntos muito falados no momento. Então, por exemplo, relações conjugais, a rotina semanal, férias em família, situações constrangedoras, geralmente são temas de crônicas. Mas se você quiser algo do momento, algo que está em voga no momento, esteja atento às notícias, às situações com as quais as pessoas se identifiquem na atualidade, para que você possa produzir a sua crônica baseada nesse tema, um tema atual. Segundo, defina o tempo em que a narração se situa. Então, se o tema escolhido for algo que se mantém atual ao longo do tempo, você pode escolher falar tanto no presente quanto no passado. Agora, se o tema está em voga, está fervilhando, né, na sociedade, na atualidade, então você pode colocar humor na sua crônica e você pode falar no presente com uma perspectiva do passado. Fica muito legal. Terceiro lugar, defina o espaço em que a situação vai se desenrolar. Então, na crônica, o espaço em que a história se desenrola é limitado. Por quê? Porque é um gênero, né, uma narrativa curta. Então, não pode haver uma capacidade de muitos espaços para o desenvolvimento de um texto, tá certo? Em muitos locais diferentes. Então, gente, o espaço também vai ser limitado. Quarto lugar, escolha os personagens. Então, tal como o tempo e o espaço na crônica são limitados, os personagens também devem ser, né? Uma vez que o texto é curto, não há uma oportunidade para um grande elenco esboçar suas ações. Outro passo importante é o foco narrativo, ou a definição do tipo de narrador. Então, o foco narrativo utilizado na crônica é uma escolha muito importante, porque o narrador é aquele elemento que vai dar voz ao texto. Se você optar pelo narrador personagem, além de contar a história, ele vai participar da história. Então, ele vai desempenhar também um papel de personagem na crônica. Por isso, ele vai narrar, então, em primeira pessoa. Já se você escolher o narrador observador, ele vai narrar em terceira pessoa porque ele não vai participar da história, ele vai contar a história. Outra opção é o narrador onisciente, que é aquele que conta a história, conhecendo tudo o que acontece nela, inclusive os pensamentos de todos os personagens. Então, esse tipo de narrador onisciente, ele pode narrar tanto em primeira quanto em terceira pessoa.
E por fim, depois de planejar, de escolher o tema, o foco narrativo, não é? O espaço, o tempo, então escreva a sua crônica. Depois de planejar todo o seu texto, é momento de redigir. Lembre-se que esse gênero textual requer uma linguagem simples e que pode ter um toque de humor, além do que se caracteriza por ser um texto curto. Aproveite, então, os momentos em que está mais predisposto para escrever e escolha um ambiente mais adequado que possa ajudar no seu trabalho, um ambiente prazeroso. No fim, revise a sua crônica, muito importante, né? A revisão do texto, porque aí a gente vai conseguir ver eventuais erros de português ou de digitação, se for o caso. Leia também em voz alta, ajuda no processo de afinação do texto. Então, gente, essa é a nossa aula de revisão de produção textual sobre a crônica. Lembrando que a crônica é um gênero jornalístico, tá certo? Um gênero que utiliza o humor, a crítica também para falar, no caso de situações atuais, de situações do cotidiano. É um texto que vai ter um prazo de validade curto. Por quê? Porque ela vai estar dentro do contexto atual, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.